Quando Lies of P foi anunciado, muita gente riu, muita gente achou uma coisa muito estranha ter um Souls-like baseado na lenda do Pinóquio. Muita gente achou que até seria um jogo com status de meme, né? Feito pela piada, feito pela zoeirinha da coisa. E acabou que Lies of P foi ficando mais sério a cada trailer, a cada apresentação. Lançou recentemente. E o que a gente basicamente teve foi o Bloodborne para PC, que a gente vem pedindo há 10 anos e que a gente nunca teve. Eu joguei Lies of P e eu achei uma experiência interessante, mas tem algumas ressalvas, então é isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje, sem Gustavo na tela, porque eu não consegui gravar de forma decente nada. Então hoje vai ser só um voice over meu falando com a minha gameplay ao fundo. Fica tranquilo que na gameplay ao fundo eu vou tentar não colocar nenhum spoiler. Então é isso, bora lá. Primeiramente eu gostaria de começar esse vídeo, né, essa análise, na verdade o vídeo já começou, dizendo que Lies of P é um jogo tecnicamente, na parte técnica do jogo, ele é imaculado. Ele é um jogo sólido, ele é um jogo muito, muito, muito bem feito. Dá pra ver que a equipe que fez esse jogo, curiosamente, é uma equipe, né, de uma dev team que só tinha feito port de jogos mobile, jogos coreanos, né, esses jogos mais de MMORPG de celular, mobile. E então esse foi o primeiro projeto, assim, grande deles. E para o primeiro projeto deles ter esse nível de qualidade técnica é uma coisa de, assim, deixar você de boca aberta, você ficar extremamente impressionado, porque o jogo é de muitíssima qualidade. Os gráficos do jogo, eles são lindos, Cada detalhe do jogo, cada design, cada canto que você vai, é preenchido com detalhe, é preenchido com um storytellingzinho ali, o storytelling ambiental. Tudo é bem coeso. O jogo ele constrói um mundo muito coeso, né, no design de level, né, no design de fase, no design da história como um todo, no design dos personagens. Os personagens de Lies of P, todos eles são muito bem feitos também. Eles não têm uma profundidade, né, muito grande que a gente, né, vê aí em jogos onde a narrativa é uma parte muito mais importante, né, muito mais priorizada, mas são personagens ainda assim ótimos, que cumprem muito bem o papel deles no jogo, tanto na parte do gameplay, né, quanto na parte da história, né, porque os personagens vão contando ali a história do que aconteceu e tudo mais, então assim, é incrível. E o design mesmo da aparência dos personagens, né? O físico deles. É incrível. É muito legal. Os personagens têm todos uns maneirismos ali, né? O trabalho de dublagem é excepcional também. Esse jogo é coreano, né? Ele é desenvolvido por uma equipe toda coreana. Mas todo o trabalho de dublagem do jogo foi feito, né, em inglês. E assim, é incrível. É simplesmente incrível como esse jogo tem uma qualidade profissional na dublagem. Assim, simplesmente maravilhoso. Esse design ele se estende também para os bosses do jogo. E nesse caso é só os bosses mesmo. Eles têm um design incrível também. Eles passam aquela ameaça, né? Aquela sensação de desafio que você vai ter, né, lutando com eles. Eles são bem variados, né? Então, conforme você vai jogando, você nunca sabe o que você pode esperar de um boss. Se vai ser um grandão doidão que tá transformado por causa de experiência, ou se vai ser um títere, né, um autômato, né, no jogo. Os autômatos são chamados de títeres. Então você não sabe se vai ser um títere gigante, ou se vai ser um outro humano que te ataca. Então, cada design é muito bem feito, é muito bacana e é muito crível. Claro, com a sua suspensão de descrença, todos os personagens se tornam bastante críveis e bem coesos também com aquele mundo. Eles pertencem ao mundo de Lies of P. Porém, a variedade dos inimigos do jogo, ela é um pouquinho pobre. Eu acho que eles quiseram dar uma ênfase maior nos boss, né, nos personagens.
Então, os inimigos mais normaizinhos do jogo, eles acabaram ficando ali em segundo plano, vamos dizer assim. Porque você tem ali, né, 3 tipos de inimigos. E desses 3 tipos de inimigos, você vai ter uma variação ali de no máximo 5 inimigos de cada variação. Então, você vai acabar esbarrando em inimigos que você esbarrou no começo do jogo, mais lá pro fim, lá pro meio também. Vai sempre parecer que você tá lutando com os mesmos bichos. É um pouco chato, mas eu acho que não estraga em nenhum nível todo o trabalho de design, né, de direção de arte do jogo, que é, como eu disse, imaculado, muito bom. E também a trilha sonora do game é um completo absurdo. É linda, é maravilhosa. Tem alguns discos que você vai coletando, né, conforme você vai passando pelos personagens, pelas questlines e pelas fases. Você vai coletando discos, e esses discos eles não têm só um propósito de ser um colecionável, eles também têm um propósito no gameplay muito bacana, né, que eu não vou spoiler qual é. Mas quando você vai ouvir esses discos, eles são músicas mesmo, de 3, 4 minutos, e são músicas lindas, lindas, assim, simplesmente maravilhoso. Eu não sei nem explicar. Toda vez que eu pegava um disco, eu já ia correndo no Vitrola, porque eu queria muito ouvir ele. E assim, era uma experiência maravilhosa a cada disco que eu descobria. E o level design, né, como eu falei, ele tem um storytelling incrível, né, um nível de detalhe muito bacana. E ele emula bastante o level design do Demon Souls. O mundo de Lies of P, ele não é interconectado como o de Dark Souls 1. Ele tá mais pro Demon Souls, onde você tem o hub central, que é o Hotel Krat. E aí, desse hub central, você vai ter vários caminhos dos quais você vai para progredir a história. Então você vai por um, chega até o final dele, volta pro hub, vai para outro caminho, e assim vai. E dentro desses níveis, você vai ter aquele sisteminha de atalhos, né? Então você progride até um certo ponto, tem um atalho para você voltar rapidinho caso você morra. Você progride mais um pouco, vai ter um outro atalho e assim sucessivamente. Então assim, a apresentação do jogo é incrível, é maravilhosa. Eu acho uma direção de arte impecável e assim, nesse quesito eu não tenho nada o que falar. É simplesmente incrível. Bem, a história do jogo, apesar de ser bastante inspirada em Dark Souls, né? Na série Souls também, ela é um pouquinho mais intrusiva, então ela é um pouquinho mais contada para o jogador do que nos jogos da From Software. Então assim, você tem ali um personagem que vai te contando o que aconteceu, basicamente. E a história do jogo é que Krat é uma cidade que evoluiu bastante no quesito tecnológico das coisas. E essa revolução industrial de Krat veio por causa da criação dos títeres, que são, né, os autômatos criados pelo Geppetto, que tem o mesmo nome do Geppetto do livro, pai do Pinóquio. Quando eles criaram os títeres, o Geppetto e o Venini, que é também basicamente um Tony Stark ali daquele universo, eles criaram, né, uma linha de produção para esses títeres. Então, assim, todas as famílias nobres, né, de Krat tinha títere empregado, tinha títere trabalhador, né, nas docas, né, nos polos industriais da cidade, tinha títeres policiais. Então, os títeres, eles pegaram todos os trabalhos, né, antes feitos, né, por proletários. Krat se tornou uma cidade, ao mesmo tempo que muito industrial, se tornou uma cidade muito artística, porque as pessoas não precisavam trabalhar, né, nesses empregos mais duros, vamos dizer assim. Então eles tinham tempo para produzir arte. Então foi uma cidade que tinha muita arte e muita tecnologia. Só que em um belo dia, os títeres da cidade simplesmente enlouqueceram e começaram a matar todos os humanos que eles iam pela frente. E esse evento ficou conhecido, né, como o frenesi dos títeres. Então, quando isso aconteceu, todos os portões de Krat fecharam, a estação de trem da cidade parou de funcionar, porque ninguém podia entrar e ninguém podia sair, porque essa frenesi de títere não poderia espalhar para outros lugares do mundo, né? Basicamente, tinha que ser contida em Krat. Então, assim, as mortes, né, foram incontáveis e Krat meio que se tornou uma cidade fantasma, né? Que só tem um títere perambulando. Tem os espreitadores, que são, né, guerreiros, são mercenários que faziam, né, serviços ali para a nobreza da cidade. E também tem os infectados pela doença da petrificação, que foi uma outra coisa que começou a assolar Krat
ali um pouquinho antes da frenesi dos títeres, né? É uma doença que basicamente petrifica a pessoa e depois que ela morre, ela vira ali meio que um zumbi. Então Krat ficou uma cidade fantasma e o único refúgio seguro de Krat, na verdade, é o Hotel Krat, onde tá a senhora Antônia, né, que é a dona do hotel, que é uma amiga muito próxima, né, de longa data do Gepeto, pai do Pinóquio, e várias pessoas que estão ali em refúgio, né, dos títeres e dos espreitadores e dos alquimistas também, que é uma outra facção do jogo. O jogo começa quando o Pinóquio, né, que é o nosso personagem, é acordado pela Fada Azul, que é a Sofia. Basicamente ela tem o papel ali da Maiden in Black, do Demon Souls ou da Firekeeper, né, do Dark Souls, que sobe a gente de nível, dá algumas informações. Ela acorda o Pinóquio e diz pra ele, vem pro Hotel Krat, porque a gente precisa de você, porque Krat tá toda na merda. Então, bora fazer alguma coisa. E aí que o jogo começa, quando você começa a descobrir muitas coisas ali sobre Krat, né? Sobre os personagens, sobre a frenesi dos títeres também. E também sobre o Gepeto, seu pai, que é um personagem muito chave durante toda a trama. Os personagens do jogo são muito legais, como eu falei, né? Eles têm ali uma camadinha de profundidade, como eu disse, não são personagens muito profundos, com muitas nuances. Eles estão ali pra cumprir o papel narrativo deles, mas eles são muito bacanas. Tem alguns personagens que são mais legais que outros, né? Tem uns que parece que estão ali só pra cumprir uma tabela mesmo. Não vi 100% a inclusão deles ali como algo necessário na história, mas também não atrapalha em nada. E outros que são bem chave, como por exemplo o próprio Gepeto. O Gepeto é um personagem muito bacana. O Venini também é um personagem muito bacana. E os dois ali meio que te guiam durante o caminho todo. Mas assim, o que eu posso dizer é que a história de Lies of P tem algumas inconsistências, mas é bacana, ela serve ao propósito dela. Tem uma lore bem legal, se você parar pra ficar lendo as descrições de itens, né, como você faz no Dark Souls, se você gosta de Dark Souls ou Bloodborne, né, ou Elden Ring. Mas agora, né, a gente vai, eu acho que pra parte mais importante do jogo, que é o gameplay de Lies of P. É a parte onde eu fico mais dividido. Porque, basicamente, é um gameplay que funciona muito bem. É um jogo que tem um gameplay muito responsivo. Tudo funciona muito bem. E é muito fácil de aprender os controles. Tudo responde muito rápido. É um jogo bem rápido, assim como Bloodborne, né? É um jogo bem rápido. Então, jogar Lies of P é muito bom. Eu só achei a velocidade do Pinóquio, né, um pouquinho abaixo. Às vezes quando eu tava andando, eu ficava, gente, mas ele podia ser um pouquinho mais rápido, só um tiquinho, só um 0,1 vez a mais, que seria perfeito. O gameplay, né, de Lies of P, ele funciona da seguinte forma. Ele tem controles e a jogabilidade muito semelhantes a Bloodborne. Então, o que seria isso, basicamente? Você tem o R1, que ataca um ataque fraco, e o R2 que dá um ataque forte carregado. Esse ataque forte carregado, ele pode ser usado para quebrar a postura do inimigo ou para dar mais dano mesmo. Você tem ali uma diferencinha bacana, né? Com o L2 você usa ali o braço mecânico do Pinóquio, então tem vários braços, né? Tem um braço que tem uma cordinha que puxa o inimigo até você, tem um braço que é um escudo, tem um braço que é um canhão. Então você pode variar bastante esses braços mecânicos do Pinóquio. Eu achei isso muito legal, que tem muito potencial de customização mesmo do personagem. E o L1 você tem ali o botão de bloqueio. Então você tem ali o bracinho de escudo do Pinóquio, mas o bloqueio ele é feito com as armas. Então todas as armas elas têm ali um dado, né, de bloqueio. Tem arma que é mais fácil de você bloquear e compensa mais bloquear com ela do que outras, né? Armas mais pesadas bloqueiam melhor do que armas leves. A diferença de Lies of P para Bloodborne no que diz respeito ao sistema de rally, que é aquele esquema que no Bloodborne, quando você toma dano, você ainda fica um pouquinho com a vida e se você retaliar, você pega um pouco daquela vida de volta. No Lies of P é um pouquinho diferente. Para você ter a possibilidade do rally system, você precisa bloquear um ataque. Então se você levar o dano apenas, você levar uma espadada, um tiro ou o que seja,
você não tem o sistema de rally. Se você bater logo em seguida, você não vai recuperar essa vida. Porém, se você bloqueia, você tem esse direito a ter a vida de volta. Então, o Lies of P ele é um jogo que quer que você seja bastante agressivo, né? Que você vá pra cima, que você bata, que você defenda. Ele não quer que você seja acertado. Uma outra inovação, né, do Lies of P é o sistema de fábulas. O sistema de fábulas são essas carguinhas que tem embaixo da vida, né, e da estamina. E são cargas que permitem que você faça ataques especiais com as suas armas. As armas no jogo, elas funcionam da seguinte forma. Elas têm uma lâmina e elas têm um punho. O punho da arma, ele dita o scaling da arma, né, com qual atributo do personagem o dano, né, da arma vai escalonar. E também ele define qual é o tipo de ataque daquela arma. Então se vai ser uma estocada ou se vai ser um talho, né? Um ataque de corte ou um ataque de perfuração. E aí, a segunda parte da arma são as lâminas. As lâminas, elas são basicamente o que dão o dano para a arma. Então são as lâminas que você vai lá na ferreira para aumentar o dano com as pedrinhas que você encontra no jogo, muito semelhante a Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring, Bloodborne, blá blá blá. E aí, punhos e lâminas, eles têm ataques especiais ali. Tem alguns punhos que, por exemplo, o ataque especial é um parry com uma janela um pouco maior. Outros é um talho super fortão assim, ou também, né, um tipo de punho que eu usei bastante durante a minha gameplay, que são 3 talhos bem rápidos assim, que dão bastante dano. E lâminas tem vários ataques especiais. O florete que você começa, por exemplo, o ataque especial da lâmina, eles são 3 estocadas bem rápidas em sucessão. A lâmina grande que você também pode começar é um talho bem forte de cima para baixo. As únicas armas que não tem esse esquema de punho e de lâmina são armas especiais que você troca por ergos, né, por almas de chefe. Essas armas são inteiras, né? Então você não pode separar elas. E elas têm ali, também tem esse sistema de ataques especiais do punho e ataques especiais da lâmina. E também, né, uma coisa que não é tanto semelhante a Bloodborne, mas muito semelhante a Sekiro, é que em Lies of P você tem uma coisinha chamada Perfect Guard, que é basicamente um parry, mas não é um parry. O que é o Perfect Guard? É quando, né, você bloqueia um ataque bem na hora que ele vai acertar o seu personagem. Então em Sekiro, né, você podia ficar apertando ali o L1, spamando, né, que você eventualmente iria acertar o parryzinho e iria dar ali um dano de postura no seu oponente. Em Lies of P, isso não acontece. Você não pode ficar spamando o botão, né, o L1, para defender, porque a janela do Perfect Guard é muito pequena. É muito pequena mesmo. Então você precisa ter um timing, assim, imaculado para conseguir acertar o Perfect Guard. Quando você dá Perfect Guards bem sucedidos, não é como em Dark Souls que o seu inimigo vai ficar stunado ali, parado, para dar um riposte nele. Basicamente funciona como em Sekiro. Então toda vez que você dá um Perfect Guard, você vai dar um pouquinho de dano na barra de postura do seu inimigo. Essa barra de postura ela não é mostrada, então cada inimigo tem a sua, mas assim, pelo senso comum, dá pra você saber que o inimigo grandão, fortão, ele tem mais postura do que um inimigo baixinho, da mesmo tamanho que você. E quando essa barra de postura do inimigo ela chega a 0, a vida dele, né, vai ficar brilhando em branco em volta. E é nesse momento que você precisa dar um ataque forte nele, para que aí sim você possa dar um riposte nele, que é aquele ataque, né, visceral do Bloodborne, ou um riposte do Dark Souls, que você dá um ataque super forte, dá bastante dano no inimigo. E é nisso que consiste o combate de Lies of P. Você acertar Perfect Guards e poder dar um riposte no inimigo quando a postura dele é quebrada. Um Bloodborne misturado com Sekiro. E como que o jogo te incentiva a jogar dessa forma? Ele coloca os Rage Attacks nos inimigos. Quando o inimigo ficar vermelho e atacar, significa que aquele ataque não pode ser bloqueado e também não pode ser desviado, porque a esquiva, né, do Pinóquio, ela tem ali os iframes
assim como em Bloodborne, né, assim como em Dark Souls. Só que, enquanto a maioria dos ataques você pode esquivar com, né, os Invincibility Frames, né, os frames de invencibilidade, esses ataques de Rage você não pode. Então, se você desviar desse ataque, não vai adiantar ter iframes, você vai levar o dano de qualquer jeito. E se você apenas bloquear esses ataques, você também vai levar dano, porque o Pinóquio não consegue bloquear eles. Quando os inimigos dão esse Rage Attack, a não ser que você corra muito longe deles, ou você leve o dano, você precisa aprender a dar o Perfect Guard nesses ataques. É muito difícil, porque a janela do timing, né, pra você acertar é muito pequenininha mesmo. Então, assim, eu tive muita dificuldade. Primeiro que esse não é muito um estilo de jogo que eu gosto. Eu não gosto de jogar dando parry e bloqueando. No Dark Souls, no Elden Ring. Bloodborne eu joguei só um pouco, né? Eu não joguei inteiro ainda. São todos jogos que eu gosto de jogar com personagem que desvia e ataca rápido, né? Dá bastante dano atacando rápido e desvia, né? Geralmente tem pouca vida, morre rápido, mas mata rápido. E eu sempre gostei de jogar dessa forma. E é aí que começa o meu problema com Lies of P. Eu entendo que a jogabilidade do jogo, né, o game, ele quer incentivar você a jogar de uma forma. Mas eu acho que isso acaba limitando um pouco os jogadores numa questão mesmo de expressar a maneira que eles gostam de jogar. Porque eu mesmo me senti limitado nesse jogo. Eu gosto de jogar dessa forma, de desviar e atacar, desviar e atacar. E muitas vezes eu fui punido duramente por isso. O dodge nesse jogo, ele é muito mais uma ferramenta de reposicionamento do que uma ferramenta mesmo de luta, de escapar de ataques. É muito mais fácil de você se reposicionar com ele do que você desviar de alguma coisa. E isso acabou gerando uma certa frustração quando eu tava jogando. Porque tem inimigos que atacam de uma maneira muito intensa, né? Tem inimigos que tem ali combos que vão até 10 ataques consecutivos. E é o jogo dizendo pra você, aprenda o Perfect Guard, porque senão você não vai conseguir chegar até o final. E eu fui teimoso. Eu joguei esse jogo na totalidade dele desviando, e quando tinha Rage Attack, se eu não conseguia escapar, eu levava o dano e boa, vida que segue. E isso me prejudicou em muitas partes, né? Muitos lugares aparecia um inimigo, né? Um mini boss ali, que eu acabava morrendo porque eu nem via de onde o cara me acertava, basicamente. Porque ele atacava muito rápido, muitos ataques em sequência. E eu não conseguia desviar, porque o intuito do jogo não é que você desvie, o intuito do jogo é que você defenda e dê o Perfect Guard. E isso acabou me limitando um pouco. Teve muitos momentos que eu fiquei extremamente frustrado de, tipo assim, parar de jogar por aquele dia, porque senão eu ia ficar puto, eu ia dar algum rage jogando. Enfim, foi uma coisa que me deixou um pouco decepcionado com o jogo. Eu confesso que eu tava um pouco hypado pra ele, mas quando eu vi que eu ia ter que me forçar a jogar de uma maneira que eu não gosto, porque essa é a forma que o jogo quer que você jogue, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu realmente não queria que fosse assim, mas essa é a forma que o jogo é. Eu não acho que isso seja um defeito do jogo, né, em primeiro lugar. Não é um defeito, é basicamente a maneira que o jogo quer ser jogado. Então, ou você se adapta a ele, ou você não joga, ou você sofre como eu sofri pra terminar, né? A minha jogatina deu ali 25 horas, mais ou menos. Esse é o tempo médio, né, do Lies of P mesmo. Mas eu acho que se eu tivesse me esforçado em aprender o parry, né, o Perfect Guard, eu teria aproveitado um pouco mais e eu teria feito o jogo em um pouco menos de tempo. Ali eu teria meio que cortado umas 5 horas da minha gameplay. Mas, enfim, como eu disse, isso não é um defeito do jogo. Eu acho que é muito mais um defeito meu, porque, né, eu fui esperando uma coisa e me deram outra. E essa coisa que me deram é, como eu disse, imaculada no nível técnico. É um jogo que funciona muito bem. Apesar de que tiveram jogadores dando uma reclamada ali de que o jogo estava um pouco desbalanceado na questão das armas, né? Porque fazia muito mais sentido você usar tal arma do que você usar outras que estão mais fracas, né? E também a questão do parry ser um timing muito curto. Muita gente reclamou disso também. E, né, todo mundo tem direito à sua opinião. Se as pessoas ficaram um pouco boladas com isso, eu acho que elas estão no direito delas. Se
a desenvolvedora do jogo vai fazer alguma coisa a respeito disso, eu não sei. Mas uma coisa que eu também tenho que tirar o chapéu, né, é que tá se criando uma comunidade muito bacana desse jogo. As pessoas gostaram muito de Lies of P, abraçaram o jogo. E isso também se deve ao fato de que o diretor do jogo, ele é um cara que já se demonstrou em entrevistas e em vídeos que ele mesmo produz, que ele não só é um cara extremamente apaixonado pelo trabalho dele, e sinceramente eu acho que hoje em dia isso faz toda a diferença do mundo, mas ele também é um cara que tá sempre disposto a ouvir a comunidade. Ele é um cara que tá sempre disposto, enfim, a sempre estar ali fazendo ajustes, conversando, trocando uma ideia com a base de jogadores dele. E também eu acho que isso é absolutamente fundamental. Eu acho que isso é um ponto enorme pra ele. Deu pra ver que é um cara bacana, assim, de se conversar e de, né, reclamar pra ele do que não tá legal, porque ele tá ali sempre pra ouvir a galera e sempre corrigir o que não tá legal, defender o trabalho dele quando ele acredita que, né, estão sendo muito duros e tudo mais. Então, assim, é um jogo que a gameplay não me agradou, mas por causa de um gosto pessoal, mas, ao mesmo tempo, é um jogo que eu desenvolvi um respeito enorme, porque é um jogo feito com bastante paixão pela equipe, é um jogo feito com muito amor por quem faz ele, e é um jogo que foi muito abraçado pela comunidade. E eu acho que quanto mais jogos Souls-like ótimos, né, imaculados a gente tiver, melhor, porque assim é mais jogo bom pra gente jogar. Enfim, alguns vão me agradar, outros não, mas é isso. Lies of P é muito bom, porém não me pegou muito bem na jogabilidade por causa desses motivos que eu falei. Lies of P, que muita gente a princípio encarou como uma piada, é basicamente um jogo incrível. Muita gente está dizendo que é o melhor Souls-like fora, né, da From Software que já foi lançado. Já vendeu 1 milhão de cópias, né, e sei lá, não sei quando você tá assistindo, já deve ter vendido bem mais do que isso. E também é um jogo que deu pra ver que tem uma comunidade muito legal, mas é isso. Lies of P é incrível, ele tá no Game Pass, então se você tem Game Pass, vai jogar agora. Talvez você não goste, mas eu diria pra você tentar. Se você gostou de Sekiro, você vai adorar esse jogo, eu tenho certeza absoluta. E aí ele tá disponível também na Steam, no Xbox, no PlayStation 5, não sei se tá no Play 4 ou no X1, se tiver eu coloco aí na tela, se não tiver, desculpe. E é isso, muito obrigado se você viu o vídeo inteiro, eu agradeço bastante. Em breve vai ter um vídeo de Armored Core, que esse jogo simplesmente me deixou viciado. Eu só penso em Armored Core e eu pretendo trazer um vídeo, talvez não uma crítica honesta, porque eu vou sair muito como um mamador de saco desse jogo, porque é realmente o que eu sou. Então talvez eu faça um jogo meio que uma carta de amor a Armored Core, talvez, não sei, mas eu quero muito falar sobre esse jogo porque ele mudou a minha vida e eu afirmo isso com toda certeza. Mas, né, enquanto não sai esse vídeo, eu agradeço muito se você viu esse, então se você quiser mostrar para algum amigo seu, né, mandar aí pra ele, falar, olha, esse cara falando de Lies of P, joga Lies of P, ou, sei lá, concordando comigo, ou se você quiser só discordar e dizer que eu sou um casual e mandar eu git good, também pode ser, né, de qualquer forma, muito obrigado por estar aqui, até a próxima e tchau, tchau.